entrevistada de hoje é uma grande sonhadora com muitas realizações, mas uma pessoa que teve uma história bastante diferente e peculiar. E mesmo em meio a muitas adversidades, ela conseguiu encontrar o seu caminho de expressão. Ela já foi executiva, hoje é empreendedora de um projeto de inclusão e uma pessoa que eu tenho certeza todos vão aprender muito com a sua história e com a sua jornada. Então eu apresento para vocês a Kátia Reimorek. Para mim é uma gratidão estar aqui, falar do que eu amo, falar do que tem sentido para mim, falar sobre gente, que eu sou apaixonada por gente, por transformação. Então, obrigada pelo convite, pela lembrança e para a gente poder bater esse papo gostoso. Kátia, sou eu que agradeço demais sua participação. Considero você uma pessoa muito inspiradora. Desde a primeira vez que eu te vi, e para quem está acompanhando a Kátia foi apresentada por uma amiga muito querida, a Melissa, né, Kátia? E Foi, desde que eu Amel. te vi pela primeira vez e a gente se conversou, acho que a gente já se entrosou. É aquela história que a gente fala que o santo bate, né? Desde então a gente sempre querendo fazer projetos juntas e acho que essa também é uma oportunidade para a gente começar, né, a colocar no mundo um pouco das nossas ideias comuns, né? Em primeiro lugar, eu gostaria muito que você se apresentasse um pouco para as pessoas, contando um pouco de você. Quem é a Kátia? O que a Kátia faz? O que a Kátia gosta? Então, agora é um momento para o espaço que é seu, para você se apresentar. Meu Deus, quem é a Kátia? A Kátia é uma pessoa intensa, é assim que me resume, então é um bom jeito de eu começar a me apresentar. Eu tenho uma deficiência, tenho osteogênese imperfeita, que são ossos de vidro, e há 44 anos, que é a minha idade, né? Mas os médicos me deram um aninho só de vida, então quando eu nasci, eu tinha a expectativa de um ano, graças a Deus eles erraram feio, eu tô na hora extra, tô ali há 43 anos fazendo hora extra, e o que acho que é o que me move, o que me traz ali essa energia, essa intensidade. Então, eu de fato sou a pessoa que não perco nenhuma oportunidade, nenhum momento que eu acredite que faça sentido para mim e para quem está ao meu redor. Eu amo estar com pessoas, amo transformar a vida das pessoas de alguma forma. Eu fiz uma carreira que para mim fez muito sentido, porque eu trabalhava com comunicação para um público de consultoras de uma empresa de cosméticos, então eu tinha ali que falar com 1,5 milhão de mulheres todos os dias, de todas as classes sociais, de todos os entendimentos e não entendimentos. E isso para mim era um desafio, mas era muito gratificante saber que estar perto delas, entender ali todo o esforço delas, aquilo me fazia viva, me fazia acordar todo dia de manhã. Mas chega uma hora que você fala, bom, eu preciso fazer isso com um pouco mais de propósito porque eu vim para cá, né? Então hoje eu trabalho com inclusão, trabalho com inclusão de profissionais com deficiência no mercado de trabalho, é o que eu faço da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, acolhendo as pessoas de alguma forma, acolhendo ali quem não consegue um trabalho, acolhendo, fazendo mentoria para quem de fato a gente sabe que tem pessoas que precisam, né, dar uma ajustadinha no perfil e na forma de falar, e entender o porquê que ela nunca consegue um emprego e tantas entrevistas e sempre o não bate na porta, e também preparando o lado corporativo para receber essas pessoas. Então, eu sou uma pessoa que amo família, amo viajar, tenho paixão por viajar. Eu falo que eu não quero trabalhar com inclusão focado em mercado de trabalho nos meus próximos 20 anos, eu quero no máximo 10 anos focar nisso e o resto trabalhar com turismo acessível, que é uma coisa que eu tenho um projeto em mente, assim, que falo, as pessoas vão começar a trabalhar, vão começar a ter dinheiro, vão querer viajar, e será que elas vão conseguir? Né? Será que vai ter acessibilidade? Será que elas vão conseguir visitar os lugares, absorver a cultura dos lugares, da mesma forma que todo mundo absorve? Então, como é que a gente olha para esse próximo passo, para essa próxima etapa? Então, acho que eu tenho um propósito aí de abrindo o caminho, sabe? Eu me sinto como... eu entendo o meu lugar privilegiado, independente de ter deficiência ou não, isso não me travou, e eu entendo que eu tenho um lugar privilegiado. E quando eu olho para trás, eu vejo que tem muita gente que não teve a oportunidade que eu tive, de estrutura de família, de um monte de situações que foram me trazendo onde eu estou hoje. Então, meu foco é abrir espaço para trazer essa galera para frente, para junto a gente seguir e transformar esse mundão. Essa sou eu, acho.
Esse mundo enorme, esse universo que é você, eu acho que você tem uma asa imensa, sabe? Muito maior do que você. E é muito interessante, porque mesmo para além dessa deficiência que você tem, você é uma sonhadora. Com um quilate imenso, então você tem asas muito grandes e você se movimenta muito mais do que pessoas que não têm dificuldade nenhuma para movimentação. Eu acho que para mim você é um exemplo aqui. E você falou uma coisa muito que me bateu no coração e que eu não sabia da sua história. Essa história de você, desde muito nova, os médicos olharem para você e falar: não, essa pessoa tem um tempo de vida, X, tem 1 ano de vida, e depois está desenganada. Então, você, Kátia, hoje, com os seus 44 anos de vida, como você citou, a gente pode dizer que você é um milagre, né? Você desafiou, né, até a medicina, dizendo: não, estou aqui íntegra. Então, eu queria um pouco que você voltasse um pouquinho na sua história, contando lá na sua infância, quando você de repente até soube que seu diagnóstico tinha sido esse. Como é ser um pouco fruto de um milagre e como é um pouco ser alguém que é diferente desde muito nova? Quais foram esses desafios que você enfrentou? Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso do fruto de um milagre, né? Para mim, eu acho que esse milagre tem nome, e o nome dela é Marta, é minha mãe. E se não fosse ela acreditar, não tava aqui não, né? Então, porque todo mundo dizia que não estaria. Então, ela não acreditou, ela tinha 22 anos na época quando ela me teve, não Nada, né? tinha Uma criança, Google, né? Uma né? criança, não tinha Google, não tinha internet, não tinha informação, e a bichinha foi lá e não desistiu. Então, eu lembro que minha casa era lotada de língua de sogra, bolinha de algodão, aqueles brinquedinhos de soprar, porque eu precisava desenvolver meu pulmão e era o único foco dela era esse, sabe? Então falavam para ela, não, leva na benzedeira X, ela levava, ela levava, ela não desistiu. Então essa não desistência dela é o milagre de eu estar aqui, né? E outra ponto importante é que assim, eu sempre quis viver uma vida normal. E o que é ter uma vida normal, né? O que é ser normal? Não tem padrão, mas existe um padrão imposto pela sociedade. Então eu lembro que quando meu primo foi para a escola, e aí ele é o mais velho, ele foi para a escola, eu também queria ir para a escola. Só Uhum. que olhava para mim, eu quebrava. Encostava em mim, eu quebrava. Eu tive mais de 300 fraturas até os 10 anos de idade. Sério, Então, Kátia? são ossos de vidro, né? E como é que eu ia para uma escola onde as crianças não sabiam o que eu tinha e que escola ia me querer e era todo um processo. E eu fui para a escola do meu primo e minha mãe ficava sentadinha no banco da escola esperando porque a escola falava assim, tá bom, a gente aceita ela aqui, mas você tem que ficar aqui caso alguma coisa aconteça, né? Então, esse viver a vida com naturalidade, com intensidade, foi me trazendo uma perspectiva muito diferente de mundo, né? Então, quando as pessoas falam assim, você já sofreu discriminação? Já, muitas. Me incomoda? Não, me traz um ser humano mais forte, né? Então, eu Sempre foi percebo. assim? Porque assim, hoje em dia você com 44 anos, depois de toda uma história, não é que é fácil dizer isso, mas a gente vai ganhando uma compreensão É, do nosso existir. Mas e lá para trás? É assim, desde pequena eu tinha isso muito porque eu tinha apoio, né? Eu tinha para quem ir chorar. Eu tinha para quem. E aí o ombro que eu ia chorar tinha ali um lado que falava: segue, vai, você é forte, segue. Então essa força, esse uma palavra que eu não gosto de falar, mas esse empoderamento no sentido real da palavra, né? De dar força para você seguir, veio muito latente em mim pela minha família, pelo suporte que eu tive, principalmente da minha mãe. Então eu tive uma situação muito privilegiada de ter um pai que podia sair para trabalhar e ela podia largar tudo para cuidar de mim, né? Que não é a realidade de muita gente. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto amor pelo que eu faço hoje, porque eu sei que todo mundo não viveu a mesma realidade. Óbvio que eu já perdi a cabeça quando eu era pequena, eu nunca vou esquecer que eu dei uma lancheirada na cara de uma menina porque ela me irritava, né? Ela ficava imitando o meu jeito de levantar a mão, que eu era tortinha, porque eu era nananina. Chegou um dia que eu meti uma lancheirada na cara dela, falei, gente, minha mãe ficou parada, porque eu não fazia isso, mas eu acho que ela chegou no limite, né? Ah, Então, tem situações que, óbvio, que eu lembro de criança que eu falo, cara, eu precisava ter passado por isso, mas eu precisava para me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu sempre tinha ali o respaldo dela para me acolher e foi me trazendo repertório para seguir em frente.
Mas eu sempre fui uma menina bem destemida, assim. E uma coisa que eu nunca tive foi muito vitimismo, sabe? As coisas Ótimo. aconteciam e elas aconteciam, eu falava, teve que acontecer. Então, se eu quebrava, eu tinha um pacto com a minha mãe muito forte, porque assim, eu quebrava dormindo. Tinha vezes que eu virava na cama e eu quebrava. Eu não acordava com a perna quebrada, com o braço quebrado, enfim. Eu falava, se eu quebro dormindo, eu posso quebrar me divertindo, que é mais legal, né? Com certeza. E era um lema, assim, que eu tinha. E aí e ela topou esse lema. Então, era muito bacana, porque eu acho que esse perfil que eu tenho de sonhadora, de não desistir, veio estimulado por ela de eu nunca desistir, de eu sempre ir atrás dos meus sonhos. Então, eu lembro uma vez que eu quebrei o braço subindo no ônibus da excursão para a escola. Tava no colo dela, eu acho que eu apertei muito. Na hora de apertar, meu músculo quebrou o osso, né? E aí eu falei para ela, falei, mãe, quebrei o braço. E ela falou, não chora, a gente vai descer, vai pro carro e vamos ver o que a gente vai fazer. Eu falei, tá bom. E a gente conversava, era muito assim, eu era pequena, eu devia ter uns 6 anos de idade. E aí eu lembro que eu fui pro carro, e aí comecei a chorar dentro do carro. Ela falou, o que você está chorando? De dor? Eu falei, não, de raiva, que eu não quero perder o passeio. Aí era assim, então a dor para mim não era muito, tipo, eu já estava acostumada, né? Poxa, agora que E chegou foi quebrar o braço bem agora. Agora bem que dá um jeito agora, que eu quero voltar para esse passeio, né? e foi exatamente o que aconteceu, Luan. Foi exatamente. A gente foi na farmácia, comprou o remédio, ela me enfaixou, voltamos para o passeio, fiz o passeio e depois do passeio fui para o hospital fazer a imobilização correta, né? Então, assim, esse jeito da minha criação me tornou quem eu sou. E óbvio que eu fui respondendo também, né? Então, eu acho que muito do meu lado sonhador, do meu lado de não desistir, vem dessa força da minha mãe, mas é óbvio que eu já perdi a cabeça. Hoje eu transformo o preconceito em informação e a gente vai trabalhando. Mas para eu chegar nesse nível, a gente passou ali por umas situações de lancheirada na cara das pessoas, de dar umas Mas cutucadinhas, tem gente que merece uma enfim. lancheiradinha de vez em quando também, né, gente? Bem, essa merecia, viu? Ela era minha vizinha, ela merecia. Às vezes a gente não sabe porque tá batendo, mas a pessoa sabe porque tá recebendo. Dizem isso, E né? ela devia saber. Pior é que eram gêmeas, né? Uma era muito boazinha, outra era muito chata. Ainda bem porque eu dei a lancheirada na menina certa, né? Porque Ainda pensou. bem, né? Que senão você tem que depois pagar essa depois para sua consciência. Enfim, Kátia, você falou uma coisa tão interessante também, né? Eu falei até com alguns outros entrevistados sobre a mesma coisa, porque eu tenho a sensação que alguns desses sonhadores, dessas pessoas que são essas batalhadoras, empreendedoras, tem algo já meio no DNA, assim, né? E muitos atribuíram ao seio da família parte dessa força. Então, acho que você também é mais uma que está incorporando isso no seu discurso, de dizer, não, mas espera aí, dentro do seio da minha família, teve um exemplo que me mostrou como eu deveria ser, então, desde muito nova, é quase como se tivesse, não é no seu DNA talvez, mas que você foi sendo formada dentro de uma casa que te deu essa estrutura, certo? Certo, E eu acho perfeito. que isso é muito importante na educação hoje em dia, né, Kátia? Você mesma disse que muitas pessoas que você conhece não tiveram essa estrutura e por isso mesmo você levanta essa bandeira para poder ajudar. Então, assim, até acho que é uma dica, né, para pessoas que possam estar te assistindo agora, que tenham dentro de casa alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência. O que você falaria, né, para essas mães ou, enfim, para essas pessoas que têm muito próximos alguém que tem a mesma coisa ou parecido com o que você teve? Na verdade, com um espectro muito grande, né? São várias É, mazelas que um ser humano pode ter, dos mais variados. hoje, só de pessoas com deficiência, hoje a gente tem 45 milhões de pessoas, né, no Só Brasil. isso, né? Poxa Só vida. isso, um pouquinho, né? Só no Então, Brasil, né? Então, só uma no mensagem Brasil, super grande, né, 25% da cara? população. Isso é de 2010, né? A gente teria o censo atualizado esse ano, mas não vai rolar, vai ficar pro ano que vem. Mas de 2010 são 45 milhões. É uma galera. E é uma galera que tá em casa, né, lá, porque você não vê essa galera na rua. Uhum. Outro dia eu peguei um metrô errado com a Tabata, que trabalha comigo. Estava voltando do escritório, ela também é cadeirante. E a gente pegou, mudou Conheci, de ela é escritório. maravilhosa, A adorei Tabata é ela, linda, né? conheci, ótima, linda. E a gente pegou o vagão do lado errado, porque a gente se atrapalhou na hora de pegar o metrô, porque o escritório estava num endereço diferente, e a gente, é, não sei, não pegou errado. E a gente entrou no vagão e tinham 4 cadeirantes. A gente falou, nossa, que legal. A gente tirando foto. Eu falei, gente, como é que você tira foto de uma situação, né? As pessoas não tiram foto porque o vagão tá lotado. Mas a gente ficou tão feliz de ter 4 pessoas lá
e circulando, porque a gente não vê esses 45 milhões. Então, para as famílias, para os pais, para os responsáveis, tutores, enfim, quem seja que estejam com essas pessoas, principalmente crianças, que estimulem sair, sabe? Que estimulem, que empoderem, que dê força, que dê esse apoio, que acreditem na capacidade. Eu escuto umas histórias que me cortam o coração, assim, de dizer, eu nunca me arrumei porque, como eu não enxergo, minha mãe falava que eu não precisava me arrumar porque ninguém ia me ver mesmo, que eu não ia sair de casa, né? Porque eu nunca ia conseguir morar sozinha, ou porque eu nunca ia fazer isso. Só que os pais vão embora. Os pais vão embora. Na lei natural da vida, né? Os pais vão embora antes da gente. E aí a gente fica. E se a gente não fica estruturado, a gente não vai para frente. Então, hoje, assim, dá trabalho, dá trabalho. Minha mãe se dedicou. Meu pai teve que sustentar a casa sozinho, teve. Eles abriram mão de muita coisa, abriram. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma família, tenho 2 filhos. São negros. E também tem um processo, né? De fortalecer, de trazer autoestima, de empoderar para gostar do cabelo, porque eu nunca vou ter um cabelo crespo, mas eu fiz milhares de Fala para eles cursos. falarem comigo. Não é? E Tá tudo assim, certo. cara, e como é difícil estudar, quantos cremes tem que passar e quantas coisas tem que Verdade. fazer, porque meu cabelo eu lavo, ele seca e fica assim, sabe? Verdade. Então, e isso, por mais que eu não acerte mão, a tentativa de fazer e de perceber que isso rola, e desse acolhimento e dessa empatia, te dá a força para você seguir, né? Então, hoje a minha filha, eu vejo, vai fazer 15 anos agora em outubro, é uma menina empoderada, ela tem opinião, ela sabe o que ela quer, ela se posiciona, ela acha que com essa discussão toda que teve essa semana, né, sobre o racismo, ela se posicionando, o que ela acha certo, o que ela não acha, o que gosta, o que não gosta, eu falo, deu certo, sabe? E também, Funcionou. com a mãe que ela tem, como que poderia dar errado, né, Kátia? É. E aproveitando, como foi essa resolução de adoção? Como é que você decidiu? Como é que foi o processo? Conta um pouquinho pra gente. Foi um processo, eu sempre quis ser mãe, né? Sempre eu falava, se eu achasse marido ou não, mãe eu ia ser. Eu ia fazer o processo de adoção sozinha. Mas achei um louco no meio do caminho que topou a jornada comigo, que é o Ricardo, meu marido. E foi muito bacana, porque quando a gente começou a se relacionar e eu vi que era sério, eu falei para ele, olha, eu quero ser mãe, eu quero adotar, porque eu não vou ter biológico, porque tenho risco de ter a mesma deficiência que eu, então não vai rolar. Não vou botar para sofrer aquilo que eu sofri sem saberem, porque o meu foi uma mutação genética, ninguém na família tem, mas, né, eu tinha consciência. E ele virou e falou, não, tudo bem, para mim, pai e mãe é quem cria, não quem põe no mundo. Que E quando ele legal. falou aquilo, ele ganhou 10 pontinhos na escala, né, de futuro marido. E a Já mandou gente, fazer o vestido, né? quase isso, assim, ele não sabia não, mas era quase isso. E aí a gente foi trilhando para esse rumo. Então a gente primeiro foi morar junto para ver, porque é uma relação diferente também, né? Para ver se ele estava preparado, se era isso mesmo que ele queria, porque eu estava muito preparada e protegida do olhar da sociedade, mas ele não tinha passado nunca por isso, né? Sim. Então, e quando a gente anda na rua e ele se apresenta como meu marido, ele ganha abraço e beijo no meio da rua. Ai, que bom que você fez nossa, que ação linda ter casado com ela. Não, eu casei com ela porque eu gosto mesmo, né? E onde vocês se Porque conheceram, Kátia? Desculpa que eu nunca perguntei pra você. trabalhando, olha que importante é trabalhar, tá vendo? Trabalhando. Então, a gente precisava ver se era isso, se ia dar certo, se não ia, deu certo. Aí a gente resolveu casar de verdade. Aí, e quando a gente casou de verdade, a gente entrou com um processo de adoção. Logo que a gente casou, a gente entrou com o processo. O processo demorou 2 anos e meio. Esse processo foi bem duro, assim, foi bem complexo, porque teve muito preconceito, teve muito das próprias assistentes sociais de olharem para mim e falarem, mas como é que você vai criar um filho se você não consegue nem se cuidar sozinha? Sério? E eu falava, eu não sei como é que eu vou criar, mas a maioria das mães também não sabem como elas vão criar, né? E tem gente que não dá conta e contrata babá. Uhum. Então, é assim, cada uma acha a sua forma de criar, mas isso não impede de eu querer ser mãe, né?
Enfim, então foi um processo bem, bem doloroso a entrevista era no andar de cima, não desceram para fazer entrevista, eu tive que subir a escada porque não tinha acessibilidade, né? Eu falei, mas eu vou fazer É entrevista. impressionante, né? Foi bem, bem complicado nesse sentido, mas a gente não desistiu e a gente estava junto, e junto é mais fácil, né? Quando você tem alguém ali do seu lado, é mais fácil. E aí, quando deu 2 anos e meio do processo, a gente recebeu o telefonema dizendo que tinham 2 crianças pra gente ir ver. E aí eu achei que era uma ou outra. Eu achei que eram 2. Não estava preparada para 2. É quase como se tivesse ficado grávida de gêmeos, né? De repente, uma Gêmeos. mutação do nada, você fala, nossa, 2 e agora, né? Mais ou menos isso, assim. Ai, E foi meu meio pai. pânico. E aí, quando a gente chegou no fórum, ela mostrou a foto e falou, não, são 2 irmãos. Eu falei, entendi. Aí um olhou pra cara do outro, né? Eu falei assim, vocês não querem? Eu falei, a gente olhou pra cara do outro e falou, queremos. Não sabia nem como é que a gente ia fazer, nem o que ia rolar, enfim. Se tinha estrutura financeira, se tinha, né, nada. A gente não pensou muito, assim, foi no impulso total. Mas foi o melhor impulso da nossa vida, assim, né? Ser mãe e pai é um desafio delicioso, é um desafio que é muito bom. Então, hoje já faz 9 anos, então eles estão com a gente há 9 anos, eles chegaram dia 30 de maio de 2011 e a gente completa todo dia 30 de maio um aniversário de família, né? Que interessante, adorei. É porque é uma data muito simbólica mesmo. Sua filha, então, é mais velha, então ela já chegou maiorzinha para você, né? Eles chegaram, não, o Renan é mais velho, o Renan Ah, tem tá. 15 para 16, ele faz agora em agosto 16 e a Yasmin faz 15 em outubro. Ah, eles são bem Eles próximos um do Um outro. ano e um mês de diferença, bem pouquinho. Gente, que Bem interessante. pouquinho. É. Legal. Então, vocês de verdade, né? Acho que isso é um exemplo de diversidade, né? Aliás, é uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que Diga. você define diversidade? Ai, diversidade para mim é uma conexão de almas e valores, sabe? É quando você vê que todo mundo é diferente, independente da carapaça que tá vestindo, do tom de pele, dos acessórios que usa para se locomover, né, das conexões espirituais que tem, da classe econômica que pertence, por casualidade, porque você nasceu naquele contexto e você ainda não teve oportunidade de sair. Isso é tão rico quando você põe todo mundo junto e se respeita. Né? Então, diversidade para mim é um sinal de respeito, de conexão de alma, assim, sabe? Quando você de fato entende aquilo como positivo e não como um desafio, porque é um desafio, né? Você conviver com pessoas é um desafio diário. Em E todos os você níveis e todos os tipos de pessoas, né? todos os tipos de pessoas. E quando você entende que a mochilinha que o outro carrega é bem diferente da sua, que se você somar ali os conteúdos é muito rico, é muito legal, porque você aprende, você sai daquela zona de conforto e vai para uma zona de aprendizagem, né? Que é diferente de você bloquear e travar e ficar ali no teu cantinho. Você tem um mar de possibilidades na tua frente. Então, a diversidade para mim é isso, é puro respeito entre as pessoas, sabe? É quando você de fato pratica a inclusão, né? Porque ter diversidade num lugar, ele é intrínseco, todo mundo é diferente. Agora, a inclusão, de fato, ela só acontece quando você respeita o outro, quando você de fato se abre para o outro, você se permite ser vulnerável, que é muito difícil hoje no ser humano, né? Muito difícil, as pessoas não podem errar, tem que estar certas, não podem, né? Ai, o homem não chora. A gente vem de uma criação muito dura com a gente mesmo. E você praticar a inclusão, falar de diversidade, você tem que ter muito autoconhecimento, sabe? Tem que ter um processo ali de que às vezes eu faço para ser incluído no grupo que eu quero, que não faz parte dos meus valores, mas que eu abro mão para estar lá. Que Porque lindo. se eu ainda faço isso, eu não tô pronto para receber o outro do jeito que ele é, Sim. né? Porque eu ainda faço o exercício de me adequar ao outro. Então, a gente precisa ter muito autoconhecimento, tipo, entender que, de fato, eu brinco muito quantos sushis as pessoas não comeram sem gostar de comida japonesa, porque tava na moda numa época, não é? Todo jantar, happy hour, vamos no japonês. Então, para eu ir junto e estar com a turma, eu engoli um sushi. A Melissa mesmo, a nossa amiga em comum, ela odeia, mas
Mas ela é uma pessoa que ela fala que odeia. Eu tenho outras amigas que enfiaram sushi na boca, engoliram aquilo com, né, com desespero. Então, a gente precisa saber o que faz parte da gente como valor, como sentimento, como necessidade que eu preciso atender antes em mim, para poder atender no outro. Enquanto a gente não faz isso, a gente não consegue praticar a inclusão. Sim, e a gente também deixar um pouco de se corromper por conta do outro, né? Né, eu acho que quanto menos corrompíveis nós formos, né? E a gente perceber que a gente pode ser legal mesmo sem a gente ter que se corromper e a gente se mostrar na nossa totalidade, na nossa potencialidade, talvez isso até gere um grau maior de conexão com o outro, né? Que a Melissa, no Muito. momento que você fala, realmente não gosto, gente, pode ser num outro lugar, ou vai num outro lugar, ou vai num lugar que tenha para todos, e todos ficarão felizes. Tem o sushi, mas tem de repente a pizza. Tem o yakisoba, tem qualquer coisa, né? A história da Melissa tem uma história muito engraçada com ela, que ali foi puro desprendimento, que eu acho que foi o que conectou a gente pro resto da vida, assim. Ela virou um dia pra mim e falou assim, ai, vamos no Ibirapuera no final de semana, a gente tava na faculdade, novinha, né? E eu falei, vamos, eu curto Ibirapuera. Ela falou assim, meu, então vamos andar de patins. Aí eu falei, tá bom, porque eu falei, vamos andar de patins, eu me incluía, porque, né, tudo bem, eu vou andar com as minhas rodinhas, né? Aí eu falei, ela falou, leva o teu patins. Eu falei, Melissa, eu não vou levar Hello! meu patins. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, não acredito que você nunca andou de patins. Eu olhei pra cara dela e falei, né? Aí ela, ai, me desculpa. Ai, me desculpa. Mas essa naturalidade dela foi tão boa, foi tão essencial pra nossa relação, porque ela não me via ali como uma pessoa que ia impossibilitar um passeio de patins no Parque do Ibirapuera, sabe? Foi tão natural, foi tão gostoso, que a gente sempre fala disso, a gente sempre se mata de rir, já faz 20 anos e a gente continua rindo disso, porque foi de fato que conectou a gente naquele momento, né? O não conhecimento dela, a naturalidade dela na conversa, e se todo mundo fosse assim, o mundo ia ser tão bom, né? Você fala de várias coisas, você, desde o começo da nossa conversa, a gente vai percebendo você pontuando várias conquistas que você teve na sua vida. Me parece que as coisas que você foi colocando na tua cabeça, você foi conseguindo. Então, do tipo, então é para quebrar, então eu vou quebrar brincando. Então eu também quero casar, né? Achou um parceiro ideal que te acolheu. Não, agora é o momento de ter filho. Agora é o momento de trabalhar num corporativo, de fazer faculdade, de andar de patins. É o momento agora de eu montar minha consultoria, que aliás a gente precisa falar disso depois, né? Que é o talento incluir consultoria. Então você foi galgando, você foi sonhando e você foi realizando. Aí eu quero te perguntar se você acredita que o nosso pensamento ele tem algum poder. Se você acredita que esse pensamento, essa vontade, esse desejo, ele cocria as realidades. Eu acho que tem total, Luá. Total ligação entre a força do teu pensamento, aquilo que você acredita de fato que faça sentido para você, com a frequência que você entra e com a energia que vai formando ao teu redor, sabe? Então, que foi o que aconteceu contigo, por exemplo, quando a gente se conheceu, né? Eu tava num momento ali que eu tava num momento de transição e eu falava, eu preciso conhecer pessoas novas, eu preciso entrar no mundo que eu quero entrar de alguma forma, né? Então eu ia em palestras, eu ia em eventos, eu falava para as pessoas o que eu queria fazer, porque você vai atraindo isso. Então, se você vai na vibe de que eu não vou conseguir, de que é difícil, de que eu não sou merecedor, que não vai dar certo, são todas as nossas crenças limitantes, a gente não dá o próximo passo, não segue a vida. Então, eu acho que isso eu tenho muito natural dentro de mim e as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Mas tem todo um jeito de ser mesmo, de acreditar na vida que faz com que as coisas de fato aconteçam. Então, e também é muito louco porque eu tenho isso muito natural em mim, minha filha fala, mãe, você nunca fica triste? Eu falo, fico, eu choro, me descabelo, né? Mas é aquele momento que passou, foi, segue, a vida segue. E as pessoas muitas vezes confundem isso com, você é muito fria, não tem sentimento, e é o contrário, né? Eu tô inteira 100% o tempo todo, mas eu preciso estar bem para as coisas acontecerem, né? Então, acho que, óbvio, tudo que eu vivi durante a vida, toda essa resiliência que eu tive que ir amadurecendo dentro de mim e ir lidando com ela, faz com que fique mais fácil essa percepção de mundo e entender onde faz sentido eu ficar, onde não faz. E quando você tem consciência, você vibra a favor das coisas acontecerem, sabe? Você vibra a favor das coisas se realizarem.
Então, esse processo de se conhecer, de se permitir não ser perfeitinho, quando eu fui tirar, eu dirijo também, né? Então, quando eu fui tirar a carta, cara, foram vários entraves, vários. Ah, não tem o carro adaptado, não tem adaptação, não tem. Mas eu tinha uma mãe que estava disposta a me ensinar a dirigir, a adaptar o carro, e eu aprendi, eu dirigi. Então, eu podia ter desistido da primeira, e eu não desisto. E eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu falo assim, se eu me proponho a fazer, que eu faça bem feito, né? Senão eu nem me propunha a fazer. E meu marido fala, você é muito exigente com você mesma, mas é meu, né? Então toda vez que eu me proponho a fazer algo, eu tento dar o melhor de mim para aquilo acontecer. Muitas vezes não acontece do jeito que eu quero, mas eu tenho paz no coração de que eu dei o melhor de mim, né? E que rolou de alguma forma. Então energia é tudo. Se você põe energia, as coisas fluem, as pessoas certas aparecem. É óbvio que não é do dia para noite, né? Pensei positivo hoje, amanhã acontece. É uma frequência que você vai criando ao seu redor. Sim. Ô, Kátia, por que será que as pessoas reclamam tanto? Porque a gente às vezes olha para uma condição de uma pessoa, né, que tem, você tem uma condição diferente do que muita gente. Talvez você precise de alguns auxílios que outras pessoas não precisem, elas podem ter mais autonomia, talvez, do que você, apesar de que eu estou entendendo que você gerou tua própria autonomia dentro da tua situação. Por que as pessoas reclamam tanto? Por que tanto mimimi no mundo? Porque eu acho que as pessoas precisam se permitir não serem perfeitas, sabe? Eu vejo hoje uma sociedade muito preocupada com a opinião do outro. Muito preocupada com a opinião do outro. E desde os adolescentes, a minha filha é extremamente preocupada com a opinião do outro, né? E isso é ruim demais, porque se eu fosse me preocupar com a opinião do outro lá atrás, eu não estaria aqui hoje, né? Porque a opinião do outro lá atrás em relação a mim é que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir fazer nada, que eu era tortinha, gordinha, né? E tem uma música que meu marido fala que é minha, que eu tenho de torta, eu tenho de feliz. É isso mesmo, tipo, porque a gente tem que ser feliz dentro das condições que tem. E as pessoas não percebem o valor de ser você, né? Então, dentro das condições que eu tenho, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Meu mundo é perfeito? Não, não é. Que Eu mundo? não sou aquela. Não é, No gente, não momento, é. vivendo num mundo muito imperfeito no momento, inclusive. Aliás, já já É, a gente vai falar do novo mundo. Então, se a gente não aceitar que a gente já está dentro do mundo que não é perfeito e que a gente tem que é. lidar com as nossas imperfeições, inclusive para deixar o nosso mundo aqui dentro mais perfeito, como é que vai ser, né? É que eu acho que assim, o meu mundo interno é meu porto seguro. Então, quando tá muito caos lá fora, eu olho pra dentro e eu vejo calmaria porque eu tô bem comigo mesma, né? Eu acho que as pessoas que reclamam muito, que sofrem muito, que fazem muito mimimi, é porque elas não se permitem olhar pra dentro e ver essa calmaria, sabe? Então, elas precisam parar um pouco, respirar. E as pessoas são diferentes, têm características completamente diferentes, né? Outro dia eu fiz um teste com meu marido sobre os sabotadores. Hum, E é muito legal, porque você fala, ai, qual que é o meu sabotador, né? Nossa! O que eu tenho menos é o vitimismo, porque, de fato, acho que toda a minha condição de criação e meu jeito de ser nunca foi de lugar de vítima, que é o não mimimi, né? Mas eu também não posso. Eu tive um gestor que ele me falava isso, e isso eu levo pro resto da vida. Ele falou assim: não leve, não exija das pessoas aquilo que você considera para sua vida. Porque eu falava muito isso. Ai, porque é muito mimimi. Ai, porque a pessoa. Ai, né? Ai. E ele virou de mim e falou assim: a tua régua, o teu padrão de pensamento é outro. Ele falou: não faz, não nivela por aí, porque senão você não vai ter paciência com ninguém. hum. E é real, né? Então, ter essa empatia com o outro de que ele tá no mimimi é porque ele tá num ciclo que ele não consegue sair. Ele não consegue sair. E aí e as pessoas ficam tentando ser simpáticas, né? Porque empatia é muito difícil. Então elas tentando ser simpáticas. Ah, não, vai passar. Ah, não, amanhã você vai acordar melhor. Ai, não, olha, isso é só uma fase ruim da sua vida. Cara, e aí ela vai entrando numa fase ruim, vai sair entrando na outra, vai entrando na outra, e é sempre uma fase ruim, sabe? Então ela precisa parar de ouvir os outros, parar de se preocupar com o que os outros falam, olhar para dentro e buscar calma dentro dela. Então tem horas que minha vida tá um caos. Um exemplo muito claro, toda vez que eu quebro, né? Hoje, toda vez que eu caio da cadeira ou que eu quebro, eu, em vez de ficar com raiva, eu tento entender que pausa que eu precisava ter. Incrível. Porque normalmente acontece num momento muito turbulento da minha vida.
né? Então, a última queda que eu tive, que eu quebrei 2 pernas e um braço, foi há 2 anos e meio atrás, que eu estava saindo da Natura, entrando nessa minha nova carreira, tipo, tava tudo mudando na minha vida, e eu caí e fiquei 45 dias de cama engessada. Eu falava, cara, por que isso? Eu tinha 2 caminhos, né? Ou falar sempre comigo, ó céus, ó azar, meu Deus, por que comigo, nananã? Ou entender que pausa que eu precisava ter e que eu precisava refletir para fazer dessa minha nova fase uma fase de fato, né, nova, do zero, né? O que eu precisava deixar para trás. E esse ciclo de pensamento me fez muito bem, assim, me faz muito bem. Não sei se é o melhor caminho, mas para mim faz sentido. Eu acho que a gente precisa refletir sim toda vez que acontecem coisas como, tipo, esses momentos em que a vida para a gente. Eu recentemente também, você sabe, eu fiquei doente depois de muita atividade, mesmo dentro da quarentena, e a hora que a gente vai buscar sempre tem um emocional por trás de tudo que acontece no corpo físico. Ou é o que você disse, a gente acelerou demais, começou a se atrapalhar, a gente começou a enfiar os pés pelas mãos, que a gente diz, né? Ou começa a dar muitos sims para os nãos e nãos para os sims, começa a pegar caminhos que não são os nossos, parece que a vida dá um jeito de te dar um stop para você parar e pensar. Então, eu acredito assim como você. Quando a Kátia fica paralisada, o que paralisa você? Quais são seus maiores medos? O maior medo, eu acho que é ficar sozinha. Ficar sozinha, assim, eu acho que eu não... Eu preciso de gente. Eu preciso de gente de verdade. Eu não preciso de uma rede enorme de relacionamentos, mas eu preciso poder pegar o telefone e saber para quem ligar, né? Então, as amizades são antigas. Eu tenho muita gente que eu levo a vida ali, né, conectada, família, meu marido, enfim, eu preciso de gente para compartilhar, para às vezes poder resmungar, para às vezes poder, né, simplesmente ficar quietinho, mas eu sou uma pessoa que eu preciso muito compartilhar as coisas, apesar de ser muito realizadora, eu preciso daquele olhar meu, se você se ferrar, eu tô aqui, sabe? Tipo, se não der certo, você pode correr para cá. Então, acho que ficar sozinha talvez me paralise. É uma das minhas maiores angústias. Quando eu tenho que ficar de cama, por exemplo, quando eu quebro, eu lembro que da penúltima vez, agora a última não, mas da penúltima vez, eu fiquei muito tempo sozinha, porque estava todo mundo trabalhando e eu não tinha companhia durante o dia. Nossa, eu quase pirei. Eu quase pirei. Eu quase enlouqueci. Porque eu ligava para as pessoas no meio da tarde, elas não podiam me atender, porque elas estavam trabalhando, né? E aí eu falava, cara, eu tô sozinha. Eu não poder falar, eu não poder compartilhar, eu não poder. Me dava um desespero, assim. Eu acho que o meu maior medo é esse. E você falando desse não ficar sozinha, tem mais uma característica interessante que a gente vai percebendo também desses grandes realizadores sonhadores, né? Principalmente dos mais sonhadores. Ninguém tem todos os talentos dentro de si, né? Então a gente precisa mesmo da rede, precisa dos outros para a gente conseguir, né? Fazer parcerias com aqueles que podem agregar aquilo que a gente justamente não tem. E a gente vai percebendo na construção de carreira de muitos daqueles que empreenderam grandes feitos que eles nunca estavam sozinhos. Até comentei numa das entrevistas que eu fiz, um caso de um grande sonhador que muito me estimula, que é o Walt Disney, que ele é um sonhador óbvio do mundo da fantasia que eu adoro, né? E quando eu fiz uma imersão um pouco maior na história dele, eu fui descobrir que, na verdade, 50% daquilo era dele, porque tinha outros 50% do irmão dele, que era o tal do Roy Disney, que era o grande administrador das coisas, aquele que cacifou mesmo o sonho do Walt Disney e que pôs toda aquela estrutura de pé, né, que administrou tudo aquilo. Uhum. E aí eu já perguntei também para alguns outros entrevistados, eu quero saber no seu caso, se você sente que é isso mesmo, se você, quando vai realizar seus sonhos, você também acaba contando com escudeiros fiéis, se você realmente sente essa necessidade de outras pessoas para te ajudarem nessa construção, e se você quiser até verbalizar quem são os seus grandes escudeiros, seria muito legal. Não dá pra gente fazer as coisas sozinho. Não dá pra gente ser bom em tudo, né? Então, E quando a bom, gente fala de diversidade, a gente tem que encontrar o melhor de cada um para poder fazer o negócio dar certo. E para cada projeto, para cada momento da minha vida, eu tive pessoas fiéis escudeiros ali do meu lado, né? Então, acho que a primeira é minha mãe, que é a minha fiel escudeira da vida ali. O segundo, acho que é o meu marido, ou, né, que
que topou realizar esse sonho junto, porque não teria a família que eu tenho hoje se ele não tivesse topado esse desafio. E não foi um desafio fácil, porque ele foi contra a família dele, ele foi, né, abriu mão de um relacionamento familiar por bastante tempo, por não concordarem com o nosso casamento. Então, a escolha dele foi muito dura, muito dentro do que ele acreditava, mas foi uma escolha difícil. Mas ele esteve lá, firme e forte, e eu também do lado dele, então a gente se complementou naquele momento. A minha escudeirinha mascote, eu acho que é a minha filha. Apesar dela ser mais nova, ela tem uma forma de encarar e de ver o mundo muito diferente, que às vezes ela me traz uns insights que eu falo, né? Tipo, não tinha pensado nisso. Nossa, como é mais fácil viver assim, né? Como é mais fácil encarar dessa forma. Na carreira, eu acho que isso vem muito de encontro com o que eu acabei de fazer. Acabei de fazer, ótimo, né? Faz 2 anos e pouquinho. Mas não dava para fazer uma transição de carreira tão bacana, tão segura, tão certeira com o meu propósito se eu não tivesse ali fiéis escudeiros. Então, a Talento Incluir para mim hoje é um fiel escudeiro, assim. Óbvio que eu saí da Natura com a minha empresa, com a minha consultoria, que é a Simples Assim, que tinha tudo para dar certo, que eu acreditava no meu potencial, mas a gente podia ser muito melhor junto, né? Então, eu conheço a Carol desde 2003, a gente fez teatro junto, e a gente sempre teve um sonho junto, de trabalhar junto um dia. Ela já tinha a empresa antes de eu ir para lá, então a Talento Incluir é desde 2008 que ela existe, e quando eu saí da Natura, foi a primeira pessoa que eu comuniquei, né? Eu falei, tô livre. Eu falei, vamos fazer alguma coisa junto, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que as pessoas falam que quando você é a pessoa mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. Ela cabe muito para mim, assim, sabe? É importante você estar com pessoas tão inteligentes ou mais inteligentes que você, para você aprender o tempo todo e estar ali resguardada o tempo todo, né? Então isso me traz proteção, isso me traz acolhimento, isso me traz força para dar um passo maior que talvez sozinho você não desse, respaldo para trocar ideia. Então acho que a vida em conjunto com outras pessoas é muito mais gostosa. E ainda mais quando as pessoas que te puxam para cima, porque tem as pessoas que nos elevam e as pessoas que muitas vezes nos põem para baixo. Assim como os ambientes, né? Que nos elevam e ambientes que também nos ressecam. E ambientes que chega um momento também que eles finalizam algum tipo de processo. Você falou da tua transição, que é uma transição forte, que é uma transição de corporativo para uma vida de empreendedora, né? De dona de empresa. É uma inversão de muitos conceitos e valores. Então, eu queria também que você comentasse um pouco mais como é que foi isso, quando que você chegou à conclusão que aquele lugar não era mais, que você queria saltar para uma nova etapa da tua vida, porque eu acredito que principalmente a gente está fazendo essa entrevista num momento de quarentena, depois eu acho que ela segue, né? Pessoas vão olhar isso mais para frente, mas sempre vão ter aqueles que vão estar se avaliando naquele momento. Acho que não estou fazendo aquilo que eu gosto, acho que o tempo deu, acho que está na hora de eu transitar. E para muitos a transição não é suave, não é fácil. Então, gostaria muito que você falasse, ainda mais com, né, todos os problemas que você enfrenta, que às vezes são maiores um pouco do que as outras pessoas. Como é que transitar? Dá uma dica para quem está querendo e conta um pouco da sua história. A minha transição foi muito bacana, assim, lá. Eu acho que a gente vai se cercando de pessoas do bem, né? Quando você pratica o bem. Então, quando eu fiz os 40 anos, eu brinco com a crise dos 40, né? Você começa a repensar um monte de coisa e ver o que faz sentido e o que não faz sentido para sua vida. E aí eu comecei a pensar dentro do meu trabalho, dentro do ambiente corporativo, que eu estava numa baita empresa como a Natura, que é uma empresa muito bem, legal, muito com valores muito fortes. E eu fazia o que eu gostava, eu fazia comunicação para 1,5 milhão de consultoras. Então, assim, eu tinha esse contato com elas, de consultoras de todo canto do Brasil, de culturas diferentes. Isso para mim era lindo, assim. Mas eu queria fazer algo diferente. Então surgiu uma oportunidade de eu começar a perceber o quanto eu conseguia levar informação baseado na minha experiência de vida, no que eu passei, nos perrengues que aconteceram, em tudo que eu já tinha transitado ali, como referência para outras pessoas. Só que eu tinha muito medo. Eu falava, mas gente, alguém vai se interessar pelo que eu tenho para falar?
alguém vai de fato mudar o mindset porque eu vou contar uma história bacana e que para mim deu certo e que a pessoa não acredita nisso? Eu tinha muita dúvida mesmo. E aí eu comecei a procurar isso dentro da própria Natura. Então, dentro da própria Natura, eu falei, bom, vou fazer uma transição lateral, né? Vou mudar de carreira aqui dentro. Uhum. E eu tentei um espaço de diversidade lá dentro, e por incrível que pareça, na época não tinha uma estrutura montada, hoje já tem, é um ganho nosso lá, mas não tinha. E eu comecei a apoiar o RH. Então, por exemplo, na jornada de integração dos novos colaboradores, tem as palestras, né? Uma delas falava de diversidade. Então, sempre ia uma menina do RH fazer essa palestra. Quando eu descobri quem era essa menina, me aproximei dela, nananana, ela falou, um dia ela falou assim, Kátia, eu não vou poder fazer palestra, você não quer fazer palestra para mim? Claro. Eu falei, eu vou, lógico! Esse foi sempre o sim, né? Falei, óbvio. E aí eu fui fazer a palestra para ela, fiquei super feliz, porque eu falei, cara, que lindo, assim, aquele dia eu voltei para casa muito feliz, porque eu falei, é isso que eu quero fazer. Assim, é tão louco, porque uma dessas integrações que eu fiz, outro dia eu encontrei com um rapaz, numa outra empresa, que tinha participado dessa integração, e ele falou, aquela palestra que eu assisti sua no meu primeiro dia na Natura, mudou a minha forma de perceber o mundo. E eu Nossa. falei, caraca, isso já faz tanto tempo, sabe? Então fez sentido para mim lá atrás. E aí foi muito legal porque eu falei, é isso que eu quero. E lá eu tive a certeza que era isso que eu queria. Aí faltava o como, né? Como eu ia fazer. Daí a menina ficou grávida. A Camila ficou grávida. Eu falei, bom, agora é a hora de eu Assumir. conseguir o meu espacinho. Não deu certo, porque nem tudo são flores, não tinha budget, não tinha, né, estrutura para a área. Tudo que ela fazia foi distribuído entre os RHs e não tinha ali uma liderança e não teve espaço para eu ir. E aí a minha gestora na época virou e falou, o que você quer? Eu falei, eu quero mudar de área, eu quero ir para a diversidade. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí a gente foi subindo a conversa, foi chegando, né? Até que chegou uma proposta de que era para eu, né, era uma opção de eu sair da Natura, eles me mandariam embora e me contratariam como consultora de inclusão. Eu falei, cara, é bom demais para ser verdade, né? E eles falaram assim, olha, por toda a sua trajetória, por toda a sua transparência, por tudo aquilo que a gente acredita que você, né, queira fazer, a gente acredita que tem sentido te propor isso. Aí eu falei, eu trabalharia só para vocês? Não, você pode trabalhar para quem você quiser. Melhorou Mas aí o sonho. aí eu falei, gente, tá bom demais pra ser verdade, eu não tô entendendo. E é óbvio que dá aquele apertinho, porque você olha pra trás e fala assim, nossa, eu pedi tanto, aconteceu, né? Então eu vou ter que largar o meu porto seguro e me jogar no mundo novo. Mas eu me joguei no mundo novo muito confortável, porque eu tinha ali um primeiro cliente, que era a Natura, que me garantiu um montão de condições financeiras, inclusive para eu poder dar esse passo sem titubear, porque eu tinha toda a preocupação dos meus filhos enfim. E eu me larguei, só, né, bem a la Kátia, eu falei, vamos nessa, e eu mergulhei. E quando você mergulha, as coisas vão começando a acontecer, né? Então, eu lembro que o meu primeiro treinamento lá, eu não dormia a noite anterior. Eu acordava, parecia que eu estava dando o treinamento, parecia que eu estava dando a palestra. Eu estudava que nem uma louca, assim, porque eu tinha angústia de falar alguma coisa errada, ou né, da minha régua não ser o crivo certo, de não ter o tom para falar, enfim. Porque é um assunto delicado, a gente precisa cuidar para falar, né? E aí o final da palestra foi ótimo, as pessoas vieram agradecer. Eu falei, gente, foi um. E eram gestores, né? Aí foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu já estava com a Talento, e na Talento a gente, né, vivia isso entre amigas, então era um ambiente mais confortável, porque somos em quatro, as quatro com deficiências, quatro no mesmo Carol, terreno. inclusive, é isso? A Carol Sou eu. A Carol teve um acidente de moto, ficou paraplégica, a Tabata de carro, ficou paraplégica. Eu e a Eli, que era da IBM, foi para Talento também, no mesmo esquema. E hoje a gente está em 4 consultoras lá. Então a Eli tem sequela de pólio, né? E já tem 60 anos. Então é bem bacana porque a referência dela também de vida é incrível. E a gente aprende muito uma com a outra o tempo todo, mas a gente está num ambiente mais confortável. Então quando eu estava na Natura, eu estava sozinha, né?
E Você aí queria agradar a gente, então você já foi direto, você deu, né, um salto para um ecossistema que não só você encontrou pares, como pessoas com essa mesma força, né, de ativação, como pessoas para ficar ao seu redor, né? Então é, foi um sim incrível que você deu, né, Kátia? foi um sim incrível, foi assim, eu acho que você vai plantando isso também, né? Foi Com um processo de decisão que se eu olho para trás, eu lembro meu primeiro curso que eu fiz de palestra e oratória, porque eu falei, eu acho que eu quero fazer isso na vida um dia, foi há 6 anos atrás. Então você vai construindo aos pouquinhos demora, né? Demora um tantinho. Mas hoje o reconhecimento vem. Eu estava até falando com uma amiga agora há pouco antes da gente começar, e eu falei, independente de onde eu esteja, né? Se hoje eu tô na Talento, se eu vou carreira solo, se a gente vai fazer outra coisa juntas no final, eu tenho uma essência, eu tenho o meu nome, sou eu que me exponho, né? Então, isso é muito importante. Você valorizar aquilo que é seu e manter esses valores como seus é muito importante. Ô, Kátia, então aproveitando agora a hora do seu merchan um pouco aqui, o que que exatamente vocês fazem? Vende um pouco o serviço da sua consultoria. Hoje a gente faz a ponte entre o mercado de trabalho e os profissionais com deficiência. Então, hoje as empresas acima de 100 colaboradores têm uma obrigatoriedade legal de contratar pessoas com deficiência para trabalhar, mas a gente não quer trabalhar pela cota, Ótimo. porque não tem sentido, né? A gente quer trabalhar para uma transformação de valores e de cultura dentro das empresas. Então, o que a gente faz é isso, é levar um pouco dessa percepção de mundo de inclusão para dentro das empresas, falando com alta liderança, falando com gestores, preparando o RH para ter esse olhar inclusivo desde o momento da entrevista, para garantir ali uma boa venda desse profissional para o gestor ter menos borboletas no estômago na hora de fazer a gestão, porque fazer gestão não é fácil para ninguém, Hum. mas para um profissional com deficiência, falar assim, posso dar bronca? Posso cobrar? Posso? Ai, não, mas a vida já é tão difícil, né? Uhum. E não é para dar bronca, é para cobrar. Então, que esse Não, não, que segue, porque é justamente esse é olhar de preconceito, de diferença que a gente não pode ter, né, Kátia? a educação corporativa é do gestor, é da empresa. E se eles entendem esse papel e esse desafio que eles têm, porque a gente vem, né, de um contexto histórico e social que trouxe isso de bandeja para a gente, e esse papel de transformação que eles têm na mão é lindo de ver, né? Então, quando eles entendem isso como um desafio de transformar uma sociedade para um mundo melhor e não como uma obrigatoriedade legal, as coisas vão fluindo e o número chega, o número vai chegando. Então, esse é o nosso trabalho, a gente faz isso aí através de vários formatos, né? Então, a gente faz treinamentos mais longos, faz palestras, faz interações mais dinâmicas, enfim, aí a gente customiza para cada cliente, de acordo com a cultura da empresa, de acordo com os valores da empresa também, para, né, fazer sentido para quem está lá dentro, mas leva um pouquinho de inclusão e de respeito nessas relações. Eu queria te dar a oportunidade de fazer um exercício do criar agora. Sei que você é criativa, sonhadora. Então, se eu falasse para você, Kátia, vamos aqui, desenha para mim como é que é o mundo do amanhã que você gostaria de ver nascer. A gente está num momento de macro mudanças em todos os níveis. Depois dessa quarentena, o mundo com certeza não vai ser mais o mesmo, ele já nem é mais o mesmo. Mas qual é o mundo que você gostaria de ver nascer? Você, Kátia. Olha, talvez eu não desenhasse, talvez eu deixasse uma folha em branco. Eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de começar do zero, né? De fazer um resgate ali, de olhar para dentro, de entender de fato o outro, de fazer novas conexões, principalmente com a gente mesmo. Esse momento de isolamento social, o mais insuportável é você conviver com você mesmo. E é horrível isso, como é que pode isso, né? As pessoas reclamarem de conviver com elas mesmas. Então, quão insuportável a gente ficou pra gente mesmo por tentar seguir valores dos outros. Então, eu deixaria uma folha em branco para cada um desenhar o seu caminho genuíno, assim, sabe? Limpo, sem estereótipos, sem pessoas interferindo, com os desejos mesmos, né? Então, quando eu tô aqui na minha mãe, aqui tem muita árvore, tem muita natureza, e, cara, e você vê de fato, eu nunca vi tanto passarinho na vida,
Será que eles sempre existiram e a gente nunca percebeu? Ou será que de fato eles estão saindo mais, né? Eu, eu acho que os dois, mas a gente não percebe o mundo ao redor, assim. A gente tá muito numa coisa muito egocêntrica, muito fechada, muito eu. E tá difícil ainda eu acho que não vai ser dessa vez ainda não, que a gente vai fazer essa virada de chave tão forte, mas eu tenho muita esperança de que as pessoas saiam desse processo melhores, de fato prontas para ter uma página em branco para escrever essa história de novo, sabe? Para recomeçar, para entender ali quais são os seus valores, o que faz sentido, o que não faz, o que eu gosto, o que eu não gosto, com amor no coração, né? Minha mãe brinca, fala assim, às vezes as pessoas têm coração peludo porque elas já apanharam um tantão. Às vezes eu também tenho coração peludo porque a gente apanha, mas é deixar as coisas fluírem com mais naturalidade, com mais paz, com mais harmonia interna, porque aí as coisas ao redor vão funcionando, sabe? Quando você não entra nessa vibe, as coisas ao redor vão funcionando. Então, se cada um tivesse uma folha em branco na mão para construir a sua trajetória nova daqui para frente, seria lindo. Kátia, a gente falou um pouco desse contorno de novo mundo, né? Mas dentro desse novo mundo tem um novo humano, né? Um novo ser humano que eu, do fundo do meu coração, espero que seja cada vez mais humano, que é por isso que a gente está aqui, para reencontrar a faceta humana dentro da gente, né? E aí eu te pergunto, você conseguiria agora, nesse sentido, dar a sua opinião de quais seriam valores ou virtudes que seriam talvez essas mais importantes para essa chamada nova era, esse novo momento mais humano? Quais são os valores que a gente precisa resgatar dentro da gente? Eu acho que a gente precisa resgatar amor próprio, em primeiro lugar. Ah, Acho que a gente precisa resgatar prestar atenção no outro, prestar atenção nos detalhes, né? Detalhes são muito importantes. Essa vida corrida que a gente leva, a gente não presta atenção em nada. Acho que a gente precisa resgatar um pouco de se importar com o outro. Eu não falo de empatia, não, mas é um passo antes. A gente só se preocupar com o outro já estava bom demais, não precisa nem né? se colocar no lugar dele, né? Só se importar já tá. Não, já tá ótimo. Se a gente conseguir fazer isso, já tá lindo, né? Então, acho que é isso, assim, a gente... Mas resgatar o nosso amor próprio, eu acho que a nossa essência é o principal valor que a gente precisa para a gente ser mais humano. Cada um veio para cá com uma missão, né? Cada um tem uma missão. E a gente esquece dessa trajetória, dessa missão no meio do caminho por um monte de coisas que acontecem, né? Que vão bombardeando ali a nossa vida. Então, a hora que a gente para, respira, se resgata, entende por que tá aqui, por que fez essa escolha, que são escolhas, né? Tudo na nossa vida são escolhas. E qual o sentido, o que eu vou deixar de legado, o que eu vou deixar de... Se cada um pensar num legado para deixar, nossa, que Vinho, lindo né? seria. Umzinho. Seria lindo, né? Então, acho que é isso, é resgatar esse olhar de amor próprio mesmo. Kátia, você tocou num ponto que você falou de missão, sentido. Sentido é essa bússola interna que a gente tem, que coloca a gente no movimento nesse caminho, que é o nosso caminho de integridade, verdade, dos nossos sonhos, das nossas realizações, né? E a gente pode falar também muito sobre propósito de vida, né? Que foi algo que nunca ninguém conversava sobre esse assunto até uns anos atrás, quando estourou essa questão do propósito. Você sabe qual é o seu? Qual é a missão da Kátia, o propósito de vida? A missão da Kátia é abrir portas mesmo, abrir caminhos de possibilidade para as pessoas que têm a mesma vulnerabilidade que eu e que não têm as mesmas oportunidades. Acho que essa é a minha missão, assim, é trazer uma representatividade, uma esperancinha de que pode dar certo, sabe? Vai dar uma hora, se eu quiser, tem espaço. Acho que agora eu vou te dizer aqui duas frases que eu separei para você, de pensadores que eu gosto, ou frases que eu curto. E acho que para a gente encerrando, eu gostaria de pedir para você comentar e depois ficam suas considerações finais, tá? Tá. Então, uma das frases diz assim, que durante bastante tempo a gente encerrou várias palestras que a gente dava com essa frase, e ela me é muito tocante, assim, muito curtinha e tocante. É do Benjamin Disraeli, e ele diz: a vida é muito curta para ser pequena. Se você puder comentar, eu te agradeceria. É linda essa frase, né?
E eu sei bem disso, porque eu só tinha um aninho de vida, né? Então, no meu um aninho de vida, eu tinha que fazer ela ser gigante. Ela não podia ser pequena de jeito nenhum, pelas apostas que foram feitas em mim. Então, eu acho que viver intensamente cada segundo que te é dado, e intensidade não significa ser feliz o tempo todo, mas é viver, né, intensamente cada segundo, faz a sua vida ser gigante, sabe? Faz a sua vida ser grande, mesmo que os caminhos ali sejam longos, né? Sejam trajetórias maiores. Então, acho que essa intensidade é o que faz a sua vida ser completa, ser grande o suficiente para caber gente dentro dela, ser grande o suficiente para você poder emanar energia, abraçar, mesmo que seja à distância, acolher, que faz sentido para você fazer isso, né? Outro dia eu fiquei 2 horas com um rapaz no telefone que foi um candidato que eu cruzei uma vez na vida, que perdeu o emprego, e minha mãe virou e falou assim, filha, você perdeu 2 horas com um rapaz? Eu falei, mãe, eu não perdi, eu ganhei 2 horas, né? Eu ganhei 2 horas porque o que ele me trouxe é o que faz sentido para mim hoje, acolhê-lo, trazer ele pro colo naquele momento, foi o que você fez comigo lá atrás, né? Então, se eu tenho a possibilidade de fazer isso hoje com alguém, é porque eu tô aqui. Sim. E tem mais uma outra frase, que é do Papa Francisco, que eu acho que Ai, é um amo Papa ele. que trouxe uma nova maneira da gente ver até a própria religião, né? A própria crença, a própria conexão com o divino, com a humanidade. Ele está tentando fazer um chamamento de um planeta mais humano, de uma sociedade mais unificada, né? De irmãos mesmo planetários, que é o que a gente está precisando. E ele diz uma frase também curta, mas que é muito tocante, que ele diz assim: Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Eu queria também que você comentasse essa frase, se possível. Difícil, né? Você tá sendo boazinha comigo. Mas eu acho que as batalhas vêm para as pessoas certas, né? Nenhuma batalha é tão grande quando que você recebe que você não consiga ir lá e lutar por ela. E nem sempre a gente vai sair ganhando dessas batalhas. Mas sair perdendo não significa que você não lutou a batalha que te foi proposta a lutar. Então, acho que o que eu levo dessa frase é isso, se me foi dada essa batalha, que eu saiba fazer dela o melhor que eu puder fazer, né? Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, não sei, mas que eu me fortaleça durante a luta, sabe? Que eu crie meu caminho, que eu finque minhas raízes durante a luta. Então, acho que tem a frase, né, que ninguém carrega a cruz que não consegue carregar, né? Muito similar a isso. É isso, de fato, a gente vem com escolhas lá do outro plano, né? Eu tenho uma espiritualidade forte, assim, e eu acho que tudo que eu vivo hoje eu escolhi. Só não lembro, mas eu escolhi. E se eu escolhi é porque eu me senti capaz de dar conta do recado no momento que eu vim para cá. Então, resgatar isso, acreditar que eu escolhi porque eu achava que eu era capaz e dar conta do recado. Então, se cada um tiver isso muito forte dentro de si, as batalhas vão ficando mais suaves, né? Vão ficando menores, vão ficando mais amenas para a gente passar. Então, aquilo que parecia um monstro quando você olha para trás, porque é muito louco, né? Quando a gente olha passa por um período de turbulência muito grande. Aí você acha que você nunca mais vai sair daquilo, aí aquilo passa. Aí você olha para trás e fala, não era tão grande assim. É porque tudo que é novo assusta. Tudo que é novo, a gente não sabe lidar. Tudo que é a primeira vez que você vai fazer, você treme na base, porque você não sabe o que você vai fazer, né? Então, cada batalha nova que a gente encara, a gente tem medo porque a gente não sabe lidar com ela. Então, a partir do momento que você sabe lidar, que você vai entendendo que você dá conta e que você vai aprendendo, ela vai passando e você olha para trás e fala assim, nossa, já foi, né? Por isso que a diversidade é tão importante, por isso que absorver a bagagem do outro como sua e aumentar essa sua mochilinha de informações é importante, porque quando você escuta a batalha do outro, mesmo que não tenha sido sua, as suas referências para quando ela chegar para você, se por um acaso chegar, você vai falar, o cara passou e ele fez isso, vou tentar, né? Agora, se você vive só o seu mundinho, elas vão ficar mais difíceis, mas você vai passar. Que lindo, Kátia. Te agradeço super.
demais, assim, para mim eu tenho a sensação de que você é uma pessoa que eu não sei se foi o tempo que fez isso com você, mas que você sempre consegue ver a parte do copo mais cheia do que a mais vazia. E isso é um dom. Eu acho que o otimismo é um dom que a pessoa acaba, é um aprendizado que a gente acaba incorporando para a nossa vida com o passar do tempo. Então, acho que você, eu não convivo com você tanto assim, mas já vi você em vários lugares. Você deve inspirar muitas pessoas, né? Eu acho que você acabou escolhendo o caminho certo, que é esse despertador enorme que você é, mostrando, acorda, gente, né? Não reclama tanto, segue em frente, o sonho é possível. Você, para mim, é um grande despertador, uma grande fonte de inspiração. Então, assim, foi uma honra enorme esse papo. Eu Eu agradeço que cada agradeço. minuto, foram muitas lições, assim. Vou guardar no meu coração essa conversa e espero que ela inspire outras pessoas, as pessoas possam se empoderar, que você mesmo diz do empoderar, mas é necessário às vezes dar vida aos nossos sonhos, aquilo que Muito a gente realmente importante. veio para fazer, ter a coragem de olhar para dentro, essa luz que cada um tem e mostrar ela para os outros, mostrar ela para o mundo, né? E poder criar Posso essas falar um palavrão? voar através. Você pode falar o que você quiser, o tempo é seu agora, o final é seu, você pode encerrar da maneira que você quiser. Todos os Sabe o que que eu falo muito pra galera que com deficiência que a gente faz os treinamentos de capacitação, né, de comportamental? Falou, cara, dentro de cada um de nós tem uma sementinha que chama foda, né? Todo mundo tem a sementinha do foda dentro de si. PH, né? Porque já é o começo do PhD do futuro. Pronto, aí ó, vai ficar mais fino, vai ficar mais chique. Vou mudar meu slide. Vou mudar. Mas é isso, assim, e a gente precisa saber regar, né? Saber a dose certa de água para colocar, porque quando você rega muito o ego infla, quando você deixa secar, a gente mingua. Então, achar essa dose de regar a sementinha do foda é muito, muito, muito importante. E todo mundo tem. Todo mundo é bom em alguma coisa. Então é isso, Kátia, eu te agradeço mais uma vez, foi incrível, de verdade. Muito Que obrigada. bom, Vontade de ficar falando, gratidão. falando, falando, falando. Gratidão imensa. Que você tenha muita sorte aí, né, com esse teu projeto, com essa sua consultoria, que eu acho que a gente precisa disso. Para mim, a diversidade é um dos grandes pilares do futuro, mas desde que a gente entenda de fato que ela é, né, o quanto ela é necessária, o quanto a gente precisa se enxergar como, de verdade, seres mais irmanados mesmo. É uma batalha que eu tenho tido quase que diário de tentar plantar um pouco mais dessa semente no mundo. E depois de toda essa minha gratidão por você, esse é o momento de se despedir, finalizar da maneira que você quiser. Eu estou muito contemplada com esse tempo nosso juntas. Eu também, passou muito rápido. É uma delícia de papo. Gratidão você pelo convite, por estar aqui, por ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu sinto, do que eu penso, com uma pessoa que tem os mesmos valores muito, ou muito parecidos, né? A gente não se conectou por acaso na vida, nada é por acaso nessa vida. Então, gratidão pelo convite, pela lembrança, e que a gente continue trilhando junto esse caminho de amor, de respeito, de valorização, de autovalorização e de valorização do outro. E de verdade, para mim foi um prazer enorme, enorme, enorme estar aqui. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Um abraço do tamanho do mundo e que possamos ter aí um horizonte melhor, né? Um mundo Sim, amanhã nascendo de uma maneira mais bonita e mais humana, né, Kátia? muito mais humana, muito mais gente, né? Mesmo. Muito mais. Gente e gentil. Muito obrigada, querida. Obrigada de Obrigada a você, Luá. Beijo enorme. beijo.